Olá, camaradas, voltando à vaca fria, vamos continuar nossa aula. A gente estava tratando no vídeo anterior sobre os tipos de calor. A gente começou a falar do calor sensível, calor responsável pela mudança de temperatura nos corpos. Quando o corpo perde ou ganha calor, varia sua temperatura, e esse tipo de calor a gente chama de calor sensível. Só que para chegar numa equação do calor sensível, a gente definiu ele de maneira abstrata, mas não definiu a equação. Isso vai ocorrer ao final dessa aula. A gente passou, então, depois de definir em abstrato o que era calor sensível, para definir o que era capacidade térmica, que era um conceito físico importante que nos deu uma equação, certo? Segundo aquela equação, a capacidade térmica C maiúsculo era igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Passamos por um experimento e assim foi. E aí a gente continua aqui no slide número 8. A gente parou no 7 e continua a aula aqui. Então, voltando a tipos de calor, vamos definir agora o calor específico. E no finalzinho dessa aula, a gente, já tendo definido em abstrato o calor sensível, a gente constrói uma equação para ele, baseada agora também na equação do calor específico e da capacidade térmica, certo? Então, vamos para a nossa aula definir o que é calor específico. Então, é o segundo tipo lá da nossa tabelinha. Então, o calor específico representa a quantidade de calor que provoca uma variação unitária de temperatura sobre uma massa também unitária. Matematicamente, o calor específico pode ser definido da seguinte forma. Então, Czinho minúsculo, por isso que eu falei para vocês terem cuidado com a letra C, capacidade térmica C maiúsculo, calor específico C minúsculo. Então, o calor específico pode ser definido como a quantidade de calor, razão entre a quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, dividido pela massa, pelo produto da massa com a variação da temperatura, a massa desse corpo, tá bom? Depois vocês vão notar que calor específico, o nome dele é muito bom, porque ele vai dizer respeito à substância. Então, cada substância na natureza vai ter um calor específico, por isso que é chamado específico. Tá bom? O metal vai ter um calor específico, a água vai ter seu calor específico, e vai ser justamente a razão, de novo, entre a quantidade de calor Q e pelo produto da massa com a variação da temperatura que você está considerando. Então eu defini cada termozinho aqui para vocês. Czinho minúsculo é o chamado calor específico, Q é o calor recebido ou cedido pelo corpo, ou quantidade de calor, lembra, unidade em joule. M é a massa do corpo que você está considerando, e ΔT é a variação da temperatura sofrida pelo corpo que você está avaliando. Tudo bem? Vamos lá. Esse experimento, a gente vai passar por vários experimentos. O bom do material de vocês é que ele sempre traz um experimento, uma ilustração de um experimento, e isso é bom. Para definir como é que eu calcularia e definiria, ou melhor, como é que eu obteria o valor do calor específico de alguma coisa. Então, o experimentozinho é o seguinte. Determinação do calor específico da água. Eu tenho água aqui, certo? Dentro desse recipiente, aqui tem um fogão que vai aquecer, então vai transferir calor lá pelas maneiras como você já estudou, como o calor se propaga. Lembra lá, né? Recapitulando, 3 maneiras: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Os 3 processos ocorrem inclusive aqui, tá bom? Então beleza, tá o fogão está aquecendo, você tem uma massa de água, cortou um pouquinho aqui, mas dá para entender. Você tem uma massa de água, vamos supor, de 1 kg de água, você está cedendo calor. E você quer verificar a variação apenas de 1 grau Celsius, tá bom? Para poder definir a capacidade térmica da água. Então você vai colocar o termômetro aqui e uma massa de água que você tem de 1 kg e vai só calcular essa variação de temperatura. Vamos supor que a quantidade de calor que você vai transferir para a água é de 4,18 kJ, tá bom? Lembra que esse K aqui vem lá salvo engano, do latim, significa que esse número está multiplicado por 1000, tá bom? Então, 4,18 kJ de energia que vai ser cedido aqui para a água, via esse aquecimento. Isso aqui você pode controlar e medir de alguma maneira. Beleza. Então, com esse experimento, você vai ceder para a água essa quantidade de calor, via esse aquecimento, 4,18 kJ, dividido pela massa. Qual é a massa? 1 kg de água, vezes a variação de temperatura que eu quero submeter ele, 1 grau Celsius. Beleza. 1 vezes 1 vai dar 1, dividido por 4,18 vai dar o próprio 4,18. Então, como que vai ficar a unidade aqui?
O quilo corta com quilo. Lembra que esse quilo aqui representa 1000. Significa que tem 1000 aqui embaixo e 1000 aqui embaixo. Então K eu corto com K. Isso vai significar que eu vou ter apenas... É porque aqui já foi convertido para caloria. Viu que está em joule? Então, quando você fizer a simplificação aqui, você vai encontrar que a capacidade térmica da água, o calor específico da água vai ser igual a 4,18 joules por grama Celsius. Só que aqui a gente converteu para caloria. Lembra que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, eu só converti para caloria, então significa que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama de água por unidade de temperatura, que é o grau Celsius. Tá bom? Então, se você puder reproduzir esse experimento com essas condições, você encontra o calor específico da água. Ainda no calor específico, a tabela seguinte contém alguns valores de calor específico de sólidos e líquidos sujeitos a uma temperatura de 20 graus Celsius. Observe que o calor específico dos materiais é pequeno, dos metais, perdão, é pequeno. Da água, ao contrário, representa um calor específico significativamente maior que o de outras substâncias. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e observar a tabela. Dos metais você vai ver que você tem um calor específico bem pequenininho, e em algumas coisas, alguns materiais sólidos também. O maior calor específico que você vai ter vai ser o da água. Tem outros líquidos aqui, o leite, etc. Isso depois vai ficar claro que a dificuldade de um corpo ser aquecido ou ceder calor vai depender do calor específico desse corpo, tá bom? Então isso vai ficar mais claro agora nos exemplos que a gente vai trazer. Antes de trazer uns exemplos, a gente tem uma álgebrazinha aqui que a gente vai escrever o calor específico em termos da capacidade térmica do corpo, relacionar essas duas coisas. Então, usando um pouco de álgebra e as definições de capacidade térmica e calor específico, a gente vai concluir alguma coisa aqui, uma relação entre capacidade térmica e calor específico. Então, a gente definiu capacidade térmica como a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, e definiu o calor específico como a quantidade de calor cedida ou recebida pelo corpo, dividido pela massa do corpo vezes a variação da temperatura considerada ali naquele processo. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar ΔT na equação 1 e substituir na equação 2. Eu dei nome para as equações aqui. Essa equação eu chamei de equação 1 e essa equação aqui eu chamei de equação 2. Que é a equação da capacidade térmica e a equação do calor específico. Então, o que eu vou fazer? Nessa equação aqui eu vou isolar ΔT e depois substituir esse resultado aqui na outra equação que eu chamei de número 2. Tudo bem? Então é isso que eu vou fazer. Isolando ΔT aqui, o que rola? Ele não está dividindo, então ele passa multiplicando. Foi o que rolou aqui. O C não vai ficar multiplicando, ele passa dividindo. Então a variação da temperatura pode ser escrito via essa equação como quantidade de calor dividido pela capacidade térmica. O que eu disse que eu ia fazer? Falei que eu ia substituir agora esse ΔT que eu isolei lá na equação 2. Então eu vou substituir aqui no lugar do ΔT, tá aqui, ó, essa resposta. Por quê? Porque ΔT é igual a isso, só vou substituir. Então no lugar do ΔT eu vou colocar a quantidade de calor dividido pela capacidade térmica. Tudo bem? Aqui você vai ter uma divisão de fração. Como é que divide uma fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então rodei essa outra aqui, ó. O C passou para cima, o Q ficou embaixo. Divisão de fração, só você lembrar lá da matemática. O que eu ainda posso fazer aqui? Eu posso simplificar. O Q corta com Q, eu vou ficar com capacidade térmica dividido pela massa. Então eu posso dizer que uma das relações entre calor específico e a capacidade térmica é essa. Calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Ou ainda você pode dizer que a capacidade térmica, se você passa o M multiplicando, é igual ao calor específico vezes a massa. O que a gente pode concluir disso? Primeira conclusão, a expressão em vermelho que eu destaquei em vermelho ali para vocês, indica que um corpo de grande massa e constituído de uma substância que possui grande calor específico, se ele tiver muita massa e um calor específico muito grande, por exemplo, o mar, que é o caso que eu vou analisar mais aqui embaixo, esse corpo vai apresentar uma elevada capacidade térmica, tá bom? Por exemplo, foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês, do mar e do deserto. Então, o que acontece com o mar? Você tem uma grande quantidade de massa, tem uma massa muito, muito grande.
tem um calor específico grande, porque calor específico igual a 1 é grande, e isso vai implicar numa capacidade térmica muito grande. Lembra que capacidade térmica grande significa pouca variação de temperatura, é por isso que as águas dos oceanos variam muito pouco, do dia para a noite, por exemplo. Chega a variar muito pouco, porque você tem uma grande quantidade de massa e uma grande capacidade térmica da água, tá bom? Então significa que essa capacidade térmica muito alta significa pouca variação na temperatura. O que não ocorre com os desertos, por exemplo. Vocês conhecem aí dos filmes, quem não conhece um deserto, mas conhece dos filmes, no Atacama ou no Saara. Nos desertos você pode chegar a ter a 70 graus, brincam que quando não é 8 é 80, né? Nos desertos você pode chegar a ter 80 graus durante o dia e menos 80 durante a noite, dando um exemplo assim para extrapolar. Por que isso ocorre nos desertos? No deserto você tem uma grande quantidade de massa de areia como se fosse um mar de areia, só que o que acontece lá que é diferente do mar? Por que a variação da temperatura no deserto varia mais do que no mar? Porque o calor específico, da areia é pequeno com relação ao calor específico da água, que é igual a 1, certo? E quando você multiplicar esse número pequeno pela massa, vai dar uma capacidade térmica pequena. Eu coloquei esse símbolozinho para indicar que a capacidade térmica da areia do deserto é pequena. Isso significa o quê? Muita variação de temperatura. Lembra do exemplo que a gente fez? Um corpo lá que tinha 10 joules por Celsius de capacidade térmica, quando recebia 100 joules de energia, sofria uma variação de 100 graus Celsius, naquele exemplo que a gente viu na primeira aula. Então, por isso que o deserto varia tanto a temperatura e o mar não varia tanto a sua temperatura. Tem a ver com o seu calor específico da substância que constitui aquela região, da quantidade de massa, tá bom? Isso vai definir a capacidade térmica. Então, tá aí um exemplo prático de aplicação na natureza do conceito físico que a gente está aprendendo. Tudo bem? Vamos para frente. Voltamos, portanto, ao calor sensível. Agora a gente vai poder definir uma equação para o calor sensível, dada essa definição de capacidade térmica e calor específico. Então, o que vai ser calor sensível? Lembra que é o calor que provoca variação de temperatura, o corpo perder ou ganhar energia térmica, que é o tal do calor. A equação operacional do calor específico pode ser rearranjada para a seguinte forma. Então, eu pego aquela equação ali do calor, eu defini ela aqui no início, do calor específico, e eu posso rearranjar ela isolando a quantidade de calor, tá bom? Que é o que eu vou fazer ali. Vamos lá. Só rearranjei. Então, passei o M vezes ΔT que estava dividindo, multiplicando para o outro lado e isolei a quantidade de calor, tá bom? E essa é a expressão que a gente utiliza para calcular calor sensível, calor responsável por variação de temperatura. Só que a gente escreveu também uma relação entre calor específico, massa e capacidade térmica, que está ali. Lembra que capacidade térmica pode ser escrita como calor específico vezes a massa, que me dá essa outra possibilidade aqui de escrever a expressão do calor sensível. Então, calor sensível pode ser calculado de duas maneiras. Com essa expressão, que nesse caso eu vou utilizar se eu tiver o calor específico do corpo, a massa e a variação de temperatura. Eu posso calcular também a quantidade de calor dada a variação de temperatura e a capacidade térmica do corpo, tá bom? Vamos então olhar para um exemplo aqui, ó. De novo, aqui está as equações e chegamos finalmente a definir uma equação para o calor sensível, o calor responsável por mudança de temperatura. Então vamos ao exemplo. Vamos calcular a quantidade de calor que uma pessoa absorve ao tomar um copo com 200 gramas de leite quente a 50 graus Celsius. Então, um copo de 200 gramas de leite a uma temperatura de 50 graus Celsius. As partes mais internas do corpo humano se acham a 38 graus Celsius. E essa é a temperatura final do leite depois de ele atingir o equilíbrio térmico no estômago. Então o cabo bebeu 200 ml de leite a 50 graus Celsius e ele entrou em equilíbrio térmico, porque essa é a tendência, né? Ele vai ceder calor para você e vai entrar em equilíbrio térmico com você e vai atingir também a temperatura de 38, entrando em equilíbrio com o seu estômago. Usando o calor específico do leite, aí você volta lá na tabela e vê quanto que vale. Eu já adiantei aqui para você. O calor específico do leite significa a quantidade de calor que eu tenho que ceder para ele para variar a temperatura dele em 1 grau Celsius. Lembra da definição? O que é calor específico? Quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo em 1 grau Celsius. Tá bom? Então eu tenho que ceder
o calor específico do leite é esse. Significa que eu tenho que ceder 0,94 calorias para variar a temperatura do leite em 1 grau Celsius, ou para mais ou para menos. Se eu estiver esfriando para menos, então eu tenho que tirar essa quantidade de calor. Se eu estiver aquecendo, eu tenho que dar essa quantidade de calor. Tudo bem? Então está aqui o calor específico do leite. 0,94 calorias por grama Celsius. Então, usando o calor específico do leite, tal e tal e tal, obtemos o seguinte valor para o calor cedido pelo leite, que é o que a gente quer encontrar. Qual é a quantidade de calor que essas 200 gramas de leite, esse é o problema, é o que o problema quer descobrir, qual a quantidade de calor que esses 200 gramas de leite a 50 graus Celsius cedeu para o corpo humano, tá bom? Então vamos calcular. Você sabe que quantidade de calor, que é o que você quer encontrar, é igual ao calor específico vezes a massa, nesse caso são 200 gramas de leite, vezes a variação da temperatura que foi submetida àquilo. Então é só substituir. Qual que é a massa? Eu coloquei a massa primeiro aqui. Qual que é a massa? 200 gramas. Qual que é o calor específico? Czinho ali. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então eu mudei aqui só para evitar a fadiga. Então 0,94 calorias por grama Celsius vezes a variação de temperatura. Aí aqui tem um detalhe, tá bom? Houve um esfriamento, então a variação vai dar um valor negativo. Então vai ser 38 menos os 50 graus Celsius, que era a temperatura do leite. 38 temperatura do estômago ou temperatura final que ele atingiu. Então é temperatura final menos inicial. A inicial dele era 50 e ele entrou em equilíbrio térmico com o estômago e caiu para 38. Fazendo esse cálculo aí com a sua calculadora de cabeça, você vai chegar aqui a quantidade de calor foi de menos 2.256 calorias. Aí você deve estar observando aí que tem um sinal de menos, mas aí você pensou, mas que diabo é isso? Calor negativo, energia negativa, a gente está tratando de matéria escura, de antimatéria, o que é isso? Não, vamos explicar aqui. Esse sinal só está dizendo, só diz respeito a algo que entra ou sai, tá bom? Então, observação, note que o calor é negativo. Vixe. A razão disso é que o calor foi cedido pelo leite, tá bom? O leite cedeu o calor, então ele perdeu o calor, por isso esse valor vai ser negativo. De maneira que a temperatura do final do leite caiu para 38. E é menor que a temperatura inicial, que era 50. Por isso que esse calor deu negativo, tá bom? Não significa matéria escura nem energia escura, significa só que esse corpo, que era o leite, cedeu o calor para o seu corpo, que tomou o leite. Tudo bem? Então tá aí um exemplo. Vai ajudar vocês a resolverem os problemas que virão aí mais para frente. Ainda em calor sensível, outra observação que é importante, ó. Note que aquele calor que a gente calculou é negativo. É exatamente o que eu disse, ele só foi repetido o tópico aqui, mas vamos voltar, vamos para o segundo tópico. Ao contrário, quando um corpo recebe calor, isso aqui é só para tratar, deixa eu explicar para você o que está rolando aqui, é só para explicar o sinal do calor, porque o calor pode ser positivo ou negativo, já que a gente não está tratando de matéria escura, de antimatéria, etc., e nem é da nossa alçada. Então vamos ler a observação que é importante, que eu repeti aqui só para ficar claro. Note que esse calor é negativo, que foi o que a gente obteve, e a razão disso, de novo, é que o calor foi cedido pelo leite, de maneira que a temperatura final do leite é 38 e é menor que a temperatura inicial, que era 50, certo? Então o que se pode dizer? Guarda isso é importante, o fato de ter dado negativo é porque o leite cedeu o calor para o corpo. Então, ao contrário, quando um corpo recebe calor, se o leite tivesse recebido calor, o sinal dessa quantidade de calor seria positiva. Então você deve reter essa informação, porque ela é importante, tá bom? E vai ser importante para você resolver a maioria dos seus problemas de termodinâmica, e o sinal vai ser fundamental quando a gente estiver estudando, por exemplo, máquinas térmicas. De forma esquemática, você pode lembrar disso aqui assim. O calor, se ele for absorvido, ele é positivo, calor que entra, o corpo recebeu o calor chegou para o corpo. Então, no caso, se a gente estivesse calculando a quantidade de energia que o corpo humano recebeu do leite, aí aquela quantidade de calor seria positiva, mas eu estava olhando para a quantidade de calor que o leite perdeu, por isso deu negativo. Então, calor cedido pelo corpo negativo, calor absorvido pelo corpo positivo. Tudo bem? Estejam atentos sempre a esse sinal aqui, esses sinais de positivo e negativo do calor, que vai ser fundamental para você. E chegamos ao fim, fica para vocês como os exercícios de fixação do capítulo de calorimetria, apenas do 1 ao 5. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção, bons estudos e fiquem em casa.
Até a próxima.